Atenção! Esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Os rumores pairavam no ar procurando por um pescoço para apertar. Eu fui enforcada por morar sozinha, por ter olhos azuis e pele bronzeada. Por usar uma saia esfarrapada e com poucos botões. Por ter uma fazenda cheia de ervas daninhas e meu próprio nome. Ah, sim, e por ter seios. Sempre que se fala em demônios, ter seios vem bem a calhar. Como uma maçã enegrecida presa na árvore eu fiquei. Mãos amarradas, um pano cobrindo minha boca. A morte pousada em meu ombro como um corvo por toda a noite. Quando eles vieram recolher meu cadáver, surpresa, eu continuava viva. Que azar, gente. Eu conheço a lei. Vocês não podem me executar 2 vezes pelo mesmo crime. Agora, só preciso olhar na direção deles para que eles vejam a própria maldade refletida em meus olhos azuis. Antes, eu não era uma bruxa. Mas agora, eu sou. O texto que você acabou de ouvir é uma adaptação de algumas estrofes do poema Health-Hanged Mary, de Margaret Atwood. 9 anos antes do julgamento de Salem, uma mulher enfrentou acusações de bruxaria e conseguiu sobreviver da forma mais inacreditável do mundo. Hoje, a Carruagem Sobrenatural vai te levar para conhecer a história de Mary Webster, que ficou conhecida como Mary, meio enforcada. Essa é a Carruagem Sobrenatural, o podcast de histórias reais que vão alimentar seus pesadelos. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. Mary Webster vivia nos arredores de Hadley, uma comunidade agrícola e muito religiosa da Nova Inglaterra do século XVII. Ela era muito pobre e vivia em uma residência simples fora da cidade. Seu marido era o filho de um dos fundadores do local. Mas, de algum modo, eles tinham perdido todos os bens e tinham apenas o mínimo para sobreviver. Às vezes, inclusive, precisavam recorrer à caridade dos vizinhos. O fato é que o temperamento da Mary não era lá dos melhores. Diziam que ela era antipática, rancorosa e que falava demais. E ela era também muito sarcástica. Aquele tipo de pessoa que você ofende e ela volta logo com 10 ofensas e 20 palavrões pra cima de você. Ah, e ela também não ia muito na igreja, o que logicamente não era bem visto naquela comunidade e nem ajudou a melhorar a imagem dela entre pessoas extremamente religiosas. Juntando tudo isso, é fácil perceber que ela não tinha lá muitos amigos. Muito pelo contrário. A verdade é que ela se desentendeu foi com várias pessoas de Hadley. E aquela coisa, né? 1680 e pouco, o povo não tinha muito o que fazer, não tinha uma Netflix pra se distrair, nenhuma série pra maratonar. Então eles faziam o quê? Fofoca. Lógico. E o principal boato que corria naquela vizinhança era de que a Mary Webster era uma bruxa. As acusações eram das mais estapafúrdias, como quase sempre acontece nos relatos de acusações de bruxaria, né? Diziam que os cavalos e rebanhos se recusavam a passar pela estrada em frente à propriedade da Mary. Claro que isso era porque ela tinha colocado um feitiço para que os animais não passassem por ali. E por que ela faria isso eu não consigo imaginar. Mas isso não tem importância. O importante é que os puritanos da época sabiam como quebrar feitiços. Tudo o que precisava era entrar na casa da Mary e perturbá-la ou ameaçar chicoteá-la. Isso quebrava a concentração dela e ela parava o encantamento que estava atrapalhando a passagem deles. Pessoas maravilhosas, né? E eu fico pensando, né, que eu, como uma pessoa com déficit de atenção, seria uma péssima bruxa, que se fosse precisar da minha concentração para algum feitiço dar certo, acabou, nada ia funcionar. Acabou antes de começar.
Outra acusação que eles faziam era de que a Mary tinha feito um pacto com o diabo e que isso a permitia se transformar em um gato preto selvagem. E ela também amamentava pequenos demônios durante a noite. É uma vida agitada, não é mesmo? Olha, eu fiquei cansada só de pensar em fazer tudo isso. Teve até uma vez que uma galinha entrou em uma das casas de Hadley pela chaminé e caiu direto num caldeirão de água fervendo. Pouco depois, os poderosos da cidade descobriram que Mary tinha sofrido uma queimadura nas costas. E assim, eles chegaram à única conclusão lógica. A Mary tinha se transformado em galinha para espionar os vizinhos. E nesse momento eu fico pensando que coisas interessantíssimas deviam estar acontecendo naquela casa para que a Mary se desse ao trabalho de se transformar em galinha só para ir lá espionar, né? Sei lá, deviam estar discutindo os rumos da humanidade, inventando a fórmula da Coca-Cola, a internet, uma coisa dessas. Enfim, gente, difícil. E assim, com essas acusações muito bem fundamentadas, o Tribunal do Condado mandou a Mary para Boston, onde eram julgados os casos de bruxaria. Quê? Hã? Ah, tá bom. Gente, desculpa, mas os cavalos pediram pra falar que se vocês gostam das histórias que eu conto aqui, deviam conhecer os meus livros na Amazon. Principalmente o meu último lançamento, Os Mortos Herdarão a Terra, que é uma investigação sobrenatural no Rio de Janeiro de 1905. Nessa história, você vai conhecer a Lucinda, uma aprendiz de médium que é contratada para resolver o problema da mansão da família Monteiro e Silva, que é assolada por eventos assustadores. Mas ela vai descobrir que aquela casa guarda segredos que podem ser mortais. E agora, voltamos à nossa viagem. Não é uma grande novidade que a caça às bruxas foi um fenômeno que atingiu majoritariamente as mulheres, né? Se a gente tomar, por exemplo, os julgamentos de Salem, entre as pessoas executadas, a esmagadora maioria era de mulheres, embora tivesse também um homem e, pasmem, 2 cachorros que foram mortos por terem sido considerados culpados. Isso já dá uma dimensão da questão, né? O livro O Martelo das Feiticeiras, que foi publicado em 1486 e era uma obra fundamental que orientava as acusações de bruxaria, já deixava muito claro que as mulheres eram diretamente ligadas ao crime de bruxaria. Segundo o livro, a sexualidade é o ponto mais vulnerável do ser humano. E, como as mulheres são essencialmente ligadas à sexualidade, elas se tornam convenientes e presas fáceis para o mal. O livro também fala que as bruxas são capazes de causar todo tipo de mal, e que elas podem causar abortos, enfeitiçar homens com seu poder sexual, causar doenças em animais, arruinar colheitas e, esse é o mais inacreditável de todos, causar a impotência masculina. Gente, é surreal demais. Mas essa tradição de demonização da mulher vem de muito antes e a gente sabe. Não dá para esquecer que Eva teria sido a responsável por conduzir o pobre do Adão para a perdição. E, por outro lado, também existe outro papel que é muito relacionado à mulher, que é o de santa, de cuidadora, a mãe casta e pura, que abre mão de toda a sua individualidade para dar o melhor para sua família. Aquele perfil muito conhecido da Virgem Maria, né? E o que aconteceu em Hadley não está muito longe dessa tradição que coloca as mulheres como sendo, em sua essência, pecadoras maléficas ou virgens impuras. E adivinhem em qual categoria eles encaixaram a Mary. Depois de ter passado 3 meses presa em Boston aguardando pelo julgamento, finalmente as acusações contra Mary Webster foram ouvidas pelo governador, pelo vice-governador e por 9 assistentes. A acusação era de que ela não tinha o temor a Deus diante de seus olhos, que Mary foi instigada pelo diabo e fez uma aliança com ele. Ela teria familiaridade com o diabo na forma de um gato preto selvagem, e a Mary também alimentava os pequenos demônios com seus próprios seios. O tribunal analisou os relatos e as provas que existiam contra ela foram apresentadas ao júri. Depois de ponderar, o júri chegou à conclusão de que nada daquilo era suficiente para provar as acusações de bruxaria. E assim, Mary foi declarada inocente.
Mary Webster foi mandada então de volta para Hadley. E eu fico imaginando a reação ao retorno dela, né? E na minha cabeça foi uma coisa mais ou menos assim. Era uma tarde de verão como outra qualquer. As crianças brincavam livres na relva. Os meninos travando batalhas imaginárias entre si com espadinhas feitas de galhos de árvores. As meninas acompanhavam suas mães na ordenha das vacas ou cuidavam dos irmãos mais novos. Uma brisa leve e agradável percorria o local. Os homens virtuosos se ocupavam de seus afazeres no cuidado com a plantação ou no manejo dos animais. O martelo do marceneiro subia e descia, produzindo um som ritmado que se misturava ao canto dos pássaros que aproveitavam os últimos raios do sol. Tudo era paz em Hadley. Um grupo de mulheres voltava do rio carregando cestos de roupas que tinham lavado quando um som interrompeu a normalidade. Cascos de cavalo batiam contra o chão. As rodas de uma carroça levantavam poeira. As pessoas se entreolharam. Outras saíram de suas casas para ver o que estava acontecendo. Afinal, quem estaria chegando? Ao se aproximar da praça, a carroça reduziu a velocidade. Os cavalos relincharam. Um vento forte agitou as folhas das árvores e os vestidos das mulheres. O povo de Hadley assistiu chocado quando Mary desceu da carroça com suas pernas trêmulas por conta da idade. E o pior, Mary Webster ainda trazia um papel em sua mão. Ela tinha sido inocentada pelo Tribunal de Boston. Imediatamente, um trovão ressoou no céu. Os bebês começaram a chorar. A bruxa estava de volta. Nem preciso falar que o fato do tribunal ter absolvido a Mary não fez com que as desconfianças a respeito dela diminuíssem, né? Ela continuava sendo tratada da mesma forma de antes e a vida seguia igual. Afinal, as coisas mudavam muito pouco naquele tempo. Até que, 6 meses depois, as coisas realmente mudaram. Para pior. E agora, uma pausa para a nossa leitura sobrenatural. A indicação de um livro para você que gosta dos temas sombrios desse podcast. O livro de hoje é Mulheres e a Caça às Bruxas, de Sylvia Frederick, que também escreveu O Caliban e a Bruxa. Em Mulheres e a Caça às Bruxas, a autora apresenta as raízes históricas dessas perseguições e o porquê as acusações de bruxaria historicamente recaíram majoritariamente sobre mulheres. Ela também fala sobre o controle da sexualidade feminina e em como as acusações e a punição de mulheres ainda se repetem na atualidade. Se você se interessa pelos temas desse episódio, não pode perder essa leitura. Os cavalos estão ansiosos. Vamos ter que voltar para nossa viagem. Philip Smith era o oposto de Mary. Ele foi descrito como filho de pais virtuosos, diácono da igreja em Hadley, um homem de devoção, santidade e tudo o que era honesto. Extraordinariamente exemplar. E, além de tudo isso, ele era membro do Tribunal do Condado. Sim, o tribunal que resolveu mandar a Mary Webster para ser julgada em Boston. Nem preciso dizer que já existia uma briga entre Mary e o Philip. Mas isso também não quer dizer nada, já que a Mary já tinha se desentendido com a maioria dos moradores de Hadley, né? Enfim. Em janeiro de 1684, apenas 6 meses depois que a Mary voltou de Boston, o Philip contraiu uma doença que ninguém conseguia explicar. Ele passou a sofrer de convulsões e alucinações. Algumas noites, ele acordava a família toda com seus gritos de dor e dizia que seu corpo estava sendo espetado com pregos. Os parentes e amigos de Philip não encontravam nenhum ferimento em seu corpo, o que os deixava ainda mais desconfiados. A gente está sempre buscando explicações, né? É natural do ser humano. E também é natural que a falta de respostas nos deixe aflito.
E é verdade que os avanços da ciência já nos trouxeram muitas respostas para as perguntas que nos atormentavam. Mas ainda restam tantas outras questões. Agora imagina numa época como o século XVII, em que os recursos para tratar doenças eram extremamente limitados e que não haviam vacinas nem antibióticos. No mundo sem microscópios ou exames laboratoriais, parecia óbvio recorrer a explicações sobrenaturais. Então, quando alguém adoecia, devia ser um castigo de Deus ou por ação do diabo. Só que tem uma coisa: o Philip Smith era considerado um homem bom, um exemplo da comunidade. E então, se algo tão ruim estava acontecendo a uma pessoa tão boa, o martírio só podia ter sido causado por um feitiço. Na cabeça das pessoas daquela época, uma doença misteriosa não era causada por um fungo nem por uma bactéria, e sim por uma bruxa. E aí que as coisas começam a ficar realmente perigosas, né? Como a gente está sempre buscando um jeito de escapar da dor, não demorou muito para eles chegarem à conclusão de que, se a bruxa fosse executada, o mal que ela causava iria embora também. Agora uma reflexão. Seria muito bom se a gente pudesse olhar para uma história como a da Mary Webster e dizer: nossa, que triste que isso aconteceu, mas que bom que pelo menos tudo isso já passou. Infelizmente a gente sabe que a caça às bruxas não é um fenômeno completamente superado, né? Pode ter mudado de forma? Sim, mas infelizmente não ficou no passado. E por falar em caça às bruxas, eu queria te contar que no Instagram do podcast tem um post falando sobre relatos de bruxaria no Brasil que vale a pena você conferir. Aliás, toda semana tem posts novos que complementam os temas que eu trago aqui, então não deixa de dar uma olhadinha. Mas vamos parar de discorrer e voltar para a história. Com o Philip doente, não demorou muito para que as pessoas associassem o mal ao retorno da Mary. Daí a coisa piora de vez. Esse é o momento em que o povo fica criativo nas mentiras. Começaram a surgir os rumores de que um gato se movia embaixo das cobertas do Philip. Mas quando as pessoas se aproximavam, o bicho simplesmente desaparecia no ar. E as pessoas também diziam que ouviam sons no quarto dele, que os frascos de remédio apareciam vazios misteriosamente, que um vulto tinha aparecido no quarto. E o próprio Philip começou a dizer que estava sofrendo da ação de uma força maligna. Até que um grupo de jovens respeitáveis tem uma brilhante ideia. Eles deixaram uma pessoa vigiando o doente e foram até a casa de Mary para perturbá-la. Chegando lá, eles a xingaram, quebraram objetos de sua casa e ameaçaram dar uma surra nela. Porque o pessoal da cidade tinha aquela teoria de que se desviasse a atenção da Mary do feitiço que ela estava fazendo, todos os males que ela produzia parariam. Quando o grupo de jovens de Hadley voltou da casa da Mary, eles receberam a notícia de que, naquela noite, Philip dormiu como um bebê. As suspeitas que eles tinham a respeito de Mary Webster estavam ficando cada vez mais concretas. Mais alguns dias se passaram e nada de Philip melhorar. E a população de Hadley ficava cada vez mais desesperada. Afinal, Philip Smith não era apenas alguém que todos na cidade amavam. Muitos deles dependiam financeiramente do Philip. E eles resolveram que precisavam agir antes que fosse tarde. Então, um grupo se juntou e foi mais uma vez até a casa de Mary Webster. Não se sabe se a intenção do grupo desde o início era tão drástica ou se a violência começou e depois foi saindo do controle, como acontece muitas vezes quando a gente tem uma multidão enfurecida pronta para fazer o que eles consideram como justiça. O fato é que esse grupo espancou a Mary. Não satisfeitos, eles a arrastaram pela neve na direção da árvore mais próxima. Então passaram uma corda em seu pescoço e a penduraram lá. Depois que ela parou de se mexer, eles a retiraram e enterraram seu corpo na neve. E então, com a tranquilidade de quem tinha matado uma bruxa, voltaram para casa. Na manhã seguinte, surpresa, Philip estava morto.
E, para aumentar ainda mais o desespero deles, encontraram marcas estranhas no corpo do Philip. Ele tinha hematomas nas costas e parecia ter sido perfurado por garras. E o que era ainda mais assustador, depois de horas tendo falecido, seu corpo permanecia quente, ainda que estivesse nevando lá fora. Mas o que realmente surpreendeu a população de Hadley foi que Mary sobreviveu. De alguma forma, ela conseguiu se arrastar para fora da cova improvisada que fizeram para ela em seu próprio quintal e apareceu na cidade com seu corpo marcado pelo fanatismo de seus vizinhos. Um lembrete de que eles não eram tão bondosos e corretos como achavam ser. Ela recebeu o apelido de Mary meio enforcada e viveu por mais 11 anos para o terror dos seus vizinhos. A escritora Margaret Atwood é uma descendente de Mary Webster e dedicou seu livro O Conto da Aia à sua ancestral. A autora também escreveu o poema Health-Hanged Mary, que eu citei no início do episódio. O poema, infelizmente, não tem tradução para o português e é narrado do ponto de vista da Mary e dividido em partes, relatando os momentos do martírio da mulher que, como tantas outras, foi chamada injustamente de bruxa. E assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem todas as sextas-feiras às 13 horas, mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.